história de muitos meninos e muitas meninas que aqui estão e que por aqui já passaram também. E eu vou contar a história porque meu tempo de Israel, tempo do Amado, do Loival, era diferente do que acontece aqui hoje. Hoje tem uma realidade que a gente chama de semi-internato. São as crianças que moram aqui nas redondezas e que passam o dia aqui e depois vão para suas casas. No nosso tempo era só internato, a gente ficava só aqui, né? E isso, quando a gente vinha para cá, é porque alguma coisa aconteceu na nossa vida, e certamente não eram coisas boas. A gente vinha para cá porque ou não tinha pai, ou não tinha mãe, por várias realidades. E eu vou contar uma dessas realidades para que vocês possam perceber que, tendo força de vontade, a gente consegue ir longe. Então é assim, eu nasci em 1968, foi quando o Edson chegou aqui, eu estava nascendo. Eu nasci em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu venho de uma família de 5 irmãos. Na minha família era assim: a minha irmã mais velha tinha 7 anos, eu 6, o meu irmão mais novo 5, o outro 4, 3, era um atrás do outro. O que é que marca essa história? Por que eu estou dizendo a idade? Porque quando eu tinha apenas 6 anos, o meu pai abandonou a minha mãe. E ele não abandonou dizendo assim: eu estou indo embora. Ele simplesmente foi embora, sem falar nada. Ele deixou uma mulher com 6 crianças, com 5 crianças. A mais velha não tinha completado ainda 7 anos. Pior, a minha mãe correu atrás desse homem para tentar encontrá-lo, saber o que tinha acontecido. Ela só veio descobrir 6 dias depois do sumiço dele, que ele tinha ido embora. Ele tinha pedido a conta na empresa, ele tinha ido embora com outra mulher. Só que ele vendeu a nossa casa. Ele vendeu a nossa casa. A mãe descobriu isso quando chegou um novo proprietário com a escritura na mão, dizendo que aquela casa onde a gente morava era dele. Nós tentamos, a mãe tentou recorrer, mas a minha mãe é analfabeta, e para resumir a história, nós perdemos a casa. Por causa disso, nós viemos morar no norte do Paraná, na casa do meu avô. E eu falei para vocês que a gente era 5, né? Só que nessa história toda, minha mãe estava grávida. Ou seja, não era 5 mais, eram 6 crianças, uma na barriga. Quando chegamos no norte do Paraná, essa criança nasceu, e a minha mãe, sem condições de cuidar dela, fez a doação dessa criança. A questão de 6 anos atrás, eu vim conhecer a irmã que eu não conhecia. Ela conseguiu nos encontrar, porque a família que a acolheu sempre disse para ela que ela era adotada, e através dos meus parentes lá no norte, ela acabou nos encontrando. Quando a minha mãe veio para o norte do Paraná, ela, de tanto desgosto, acabou pegando algumas doenças e resolveu vir para Curitiba fazer tratamento e procurar trabalho também. E ela trouxe todo mundo junto. Deixou a minha irmã mais velha, todo mundo não, deixou a minha irmã mais velha, com 6 para 7 anos, na casa da minha tia, e nós viemos de carona num caminhão, não tinha nada para trazer, só veio ela e as crianças. Chegando aqui, nós fomos morar numa favela. Os mais velhos aqui devem conhecer a favela do Capanema, hoje é Vila das Torres. Ficamos num barraco lá de um parente. Um mês depois, eu fui para um orfanato. A minha irmã mais nova foi para outro orfanato.
E os meus 2 irmãos menores foram para outro orfanato. Ou seja, perdi o pai, perdi uma irmãzinha e perdi meus irmãos, porque eu fui para um lugar e os outros foram para outros lugares. Eu fui para o Educatório Costa Rocha, minha irmã foi para o Lar das Meninas, os 2 pequenos foram para o orfanato de Santa Felicidade. Ficamos 1 ano e meio. E o Estado, segundo a minha mãe, queria fazer doação da gente para a família, só que para famílias separadas. Aí a mãe não concordou, foi e puxou todo mundo e voltamos para a favela. Quando chegamos lá, tinha um padrasto e mais uma irmã, filha da minha mãe, com esse padrasto. No comecinho até que estava legal, mas depois veio todo o processo de rejeição que muitos aqui devem conhecer. E em decorrência dessa rejeição, a gente começou a sofrer muito. Eu era mais velho, com 7 anos e meio para 8, eu era o mais velho. E esse padrasto me carregava junto com ele para catar papel, para ir em campo de futebol, vender amendoim, vender pipoca. Mal sabia fazer contas. Quando errava no troco, ou subindo escadarias de campo de futebol vendendo amendoim, torcedores me roubavam, né? Imagina uma criança de 8 anos carregando uma cesta num campo de futebol lotado. Chegava no final para acertar as contas, faltava dinheiro. Era sofrido, porque de onde eu estava, seja no campo do Coxa, no campo do Atlético, no campo do Paraná, hoje, naquela época era Colorado, eu vinha apanhando do campo até em casa. Por que você me deu prejuízo? Por que isso? Por que aquilo? Então, com 8 anos, a gente vive igual vocês vivem aqui, de calçãozinho, camiseta. E nessas andanças no meio da rua, puxando carrinho, catando papel, né? A gente fazia de tudo. E parece que o meu padrasto me pegou para Cristo, porque eu era o que mais apanhava. Eu até coloquei no depoimento ali, que ele tinha um chicote que ele deixava pendurado na parede. Esse chicote só faltava ter meu nome escrito. Quando ele não achava chicote, era cabo de madeira, era vara, soco. E não só em mim, era em mim e na minha mãe. Numa dessas andanças, né, eu estava, apesar de tudo isso, eu sempre fui um bom aluno, eu sempre ia bem na escola. E por causa disso, por morar na favela, uma das minhas professoras praticamente me adotou. Então todo ano ela comprava material de escola, todo ano ela me dava um uniforme, né, o Amado me conheceu. E uma vez ela me viu com o corpo todo marcado. Eu apanhei de vara, ficou tudo marcado. E ela me perguntou o que era aquilo. Eu disse, olha, isso aqui é meu padrasto. E ela tinha um irmão que eles eram benfeitores, ajudavam aqui no patronato. E ela conversou com eles lá e disseram, olha, a gente precisa ajudar. E para resumir a história, ela preparou toda a minha vida aqui no patronato. Tudo está escondida. A minha mãe foi saber um dia antes, porque ela chamou a minha mãe e falou, olha, assim, 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 você concorda? Minha mãe concordou. Ela só falou assim, ó, eu só não sei o que o pai dele, o padrasto dele vai falar. Não, deixa que eu tomo conta. Ela foi em casa no dia seguinte, já com o carro. Eu lembro que ela tinha feito uma bolsa, recolhido roupa com os vizinhos e tal, para trazer para a gente. E ela foi, meu padrasto disse que não ia tirar, que tiraria a gente de lá só se fosse morto. Ela falou, pois eu vou chamar, já tenho um parente na polícia, então se você não deixar por bem, eles vão sair daqui por mal e você ainda vai preso, porque eu tenho fotos dessas crianças com o corpo marcado do que você fez. Com medo, ele deixou a gente sair. Ela nos trouxe aqui para o patronato, só que aqui era só para meninos, então veio eu e meus 2 irmãozinhos mais novos. Eu não tinha 9 anos quando isso aconteceu.
Então eu cheguei